Então nós temos a certeza que ela é sagrada, porque ela conta a verdade sobre Deus, ela conta a verdade sobre o homem, ela conta a verdade sobre o diabo, e conta a verdade sobre todos aqueles as quais Deus chamou, mostrando quem eles eram na íntegra. Ela chega a contar que o próprio Senhor Jesus certa vez disse: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, mostrando a pressão insuportável da carne do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que registra isso, registra também ele dizendo: se não é possível, seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres e não como eu quero. Amém, irmãos? Então entenda bem, não é um livro apenas de conto, irmãos, ela é a palavra de Deus. Fuja daqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Atenção a isso. Fuja daqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela é inerrante. E nós cremos assim. E diz aqui o texto sagrado que então Miriam, a irmã mais velha de Moisés, teve um problema com a sua cunhada, uma desavença. Talvez nem tenha tido discussões, a Bíblia não relata o que foi, o que houve, nem tenha tido discussão, porque tem pessoas que são assim, pega uma rixa com alguém, sem que esse alguém tenha lhe feito mal nenhum. Olha para o seu irmão aí. Eu tenho certeza que nem todos esses aí você tem afinidade. Tem uns que você tolera, quase a pulso, desce quase rasgando. Tem que engolir essa pessoa. Não gosto do jeito, não gosto do cheiro, não gosto como anda. Tolera. Mas isso também na sua família. Nem todo mundo da sua casa você tem afinidade. A bem da verdade, se houvesse algum tipo de divórcio de parente, alguns pediriam: olha, esse primo aí divorcia, não é meu primo não, minha prima não, é uma pessoa que só me faz raiva, pastor. É aquela pessoa que quando chega o clima, pum, cai. Dá uma dica para vocês, tá? Nunca vote em candidatos que não respeitam ambiente de igreja, porque isso é lei, tá? Ambiente militar, ambiente escolar, hospitalar e religioso está protegido por lei. Por lei, eles teriam que ir a 50 metros antes e depois. Bota não, seja quem for, eu não vou, de jeito nenhum. Esse até baixou, acho que me ouviu. Amém? Então, existem pessoas que você não tem afinidade, e você não precisa ter, irmãos. Entenda que a Bíblia não nos obriga a querer proximidade com todo mundo, não é. Ela manda que a gente ame o próximo, mas não nos obriga a ter intimidade. Como é que é amar, pastor? Eu quero o bem dessa pessoa, eu quero que essa pessoa aceite Jesus, que se converta, que tenha uma vida próspera, abençoada, mas bem longe de mim. Não tem problema nenhum nisso. Não tem afinidade. Pelo contrário, existem pessoas que, se estiverem perto, sempre haverá problema, porque não se batem. Bom,
Diz a Bíblia então que Miriam, chateada com Moisés por causa da esposa de Moisés, e eu fico imaginando aquelas cenas da fofocaiada, que tem gente que não se contém, tem uma necessidade carnal e demoníaca de falar mal dos outros. Tem gente que não se contém e fala mal até de pessoas que lhe fazem o bem. Mas só que tem hora que isso pode dar muito errado. Diz o texto sagrado, eu quero que você leia comigo. Verso 2. E disseram, Miriam falando com seu irmão Arão, olha para mim. Miriam, a mais velha, Arão, o do meio, Moisés, o caçula. Os dois mais velhos então, ela chega para Arão, sabe? E Arão, coitado, vai de laranja no negócio. Sabe aquelas pessoas que não têm vontade de falar mal de ninguém, mas quem chega e fala mal, fica concordando. Nem tem iniciativa de falar mal de ninguém, mas quem chegar, a pessoa fica, rapaz, é mesmo. Mas pastor, é porque assim, eu sou muito tímido, muito tímida. Aí eu fico com vergonha de repreender a pessoa. Legal, vai você e ela para o inferno. Ou você não sabe o que acontece com tímidos e covardes? E essa timidez não é a dificuldade de falar em público, não é isso, mas de se posicionar em relação à fé. Tá claro? De qual timidez a Bíblia fala? A falta de coragem de se posicionar frente aos seus valores, defender o seu próprio sistema de crença, de prática. Tem gente que prefere engolir a seco, concordar, do que se posicionar. Você não precisa, e eu recomendo que não deveríamos ser grosseiros, mas você deveria ter o poder de escolha, de dizer, não, eu não concordo, eu não gosto que fale mal. Ou como eu tenho uma estratégia. Estou no lugar, começa a falar mal de alguém, eu me levanto e saio. Simples assim. Nem me importo. Pode estar, sabe, as maiores autoridades, as pessoas mais queridas para mim, começam a falar mal de alguém, eu me levanto e saio. Eu não. Eu sei o que acontece com quem se senta na roda dos escarnecedores. O que eu vou fazer nesse meio? Pode ser quem for. Eu saio. Porque eu tenho que defender a minha salvação. Eu tenho que usar escudo da fé. Mas o escudo da fé não é apenas para estar levando pancada. Tá claro? Eu preciso apagar os dardos inflamados do maligno. E diz a Bíblia Sagrada, olha, porventura, disseram, né? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Eu não sei você, mas quando eles falam assim, olha, não falou também por nós? Eu já começo a desconfiar que a mulher de Moisés era só um pretexto. Era só um pretexto. Para mim salta aos olhos que parece que era muito mais uma disputa, uma certa inveja, um certo ciúme. Eles dizem, será que Deus está falando só para Moisés? Só ele é que é o bichão? Não. Deus também fala por nós, e sim. Falava. Deus falou. Deus usou Arão, Deus usou a Miriam, sim. Mas o que isso quer dizer? O que significa isso? Estamos caminhando, irmãos, para uma cultura de rebeldia, de revolta contra os preceitos e valores explícitos da própria palavra de Deus. Eu estava observando essa semana que nossas autoridades estão prestes a arrancar do uso a palavra mãe, pai e mãe. Você viu isso?